Paz e amor de Cristo sobre nossas vidas. Virtudes número 16. Vamos continuar. Gênesis 41. Se passaram 2 anos que interpretei os sonhos do copeiro e padeiro. Continuei na prisão dando meu melhor naquele lugar, pois fazia como se fosse para o meu Deus. Pois a promessa, os planos e os sonhos eram dele para a minha vida. E sei que a hora é de Deus e o amanhã pertence a Deus. Pelo que entendi, Faraó teve um sonho e ninguém soube interpretá-lo. E o copeiro se lembrou de mim e falou sobre mim a Faraó, que quando ele estava na prisão, ele e o padeiro tiveram sonhos. E o servo do capitão nos deu a interpretação que eu retornaria ao serviço e o padeiro morreria enforcado. E foi o que aconteceu. Faraó mandou me chamar. Traga José, pois isso agora eu estou aqui me arrumando para encontrar Faraó. Finalmente vou sair da cova, sair dessa prisão. E cheguei ao palácio de Faraó, que me disse o que sonhou e não teve quem interpretasse seu sonho. E ouviu falar de mim, que eu sabia interpretar sonhos. Respondi imediatamente a Faraó: isto não vem de mim, não depende de mim, isto é Deus em minha vida. E a resposta de Deus é de paz para ti, ó Faraó. O Faraó começou a me contar os seus sonhos. 7 vacas formosas e gordas pastavam, e eis que 7 vacas magras e feias comem as gordas. E outro sonho ele me contou de 7 espigas cheias e boas, e eis que outras 7 miúdas e queimadas devoram as espigas cheias e boas. Nenhum dos adivinhadores do Egito, nenhum dos sábios souberam interpretar esses 2 sonhos. Então eu disse a Faraó: o seu sonho é um só, e o que Deus fará? As 7 vacas e as 7 espigas formosas são 7 anos. E as 7 vacas e espigas magras também são 7 anos de fome. Olha o que Deus vai fazer. Em 7 anos haverá grande fartura em todo o Egito, e depois haverá 7 anos de fome. Deus confirmou fazendo sonhar 2 vezes, pois está próximo de acontecer. Então Faraó providencia um sábio, um entendido, para governar e ajuntar comida durante os 7 anos de fartura, para que supre nos 7 anos de fome, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E Faraó e seus servos viram que sobre mim havia o Espírito de Deus. E Faraó me disse: o teu Deus fez você, José, saber tudo. E aqui não há um com a sabedoria de Deus e com todo o entendimento que vem de Deus. E és tu, José, o escolhido. Estará sobre a minha casa e toda a terra do Egito. Você governará o povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Pôs o seu anel no meu dedo e me fez vestir linho fino e um colar de ouro no meu pescoço. E me fez subir num carro, que foi o 2º carro que tinha para anunciar a toda a terra do Egito. Eu sou o Faraó, porém sem ti levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Casei-me com Asenate, e na idade de 30 anos, Deus me levantou para ser o governador do Egito. E assim continuei trabalhando, dando o meu melhor, sendo inserido no sonho, no projeto de Deus para todo um povo, ajuntando muitíssimo trigo, como da areia do mar, até que cessou de contar.
porquanto não havia numeração. Agora eu, José, pude entender os sonhos de Deus para a minha vida, e através da minha vida posso ouvir Deus falando assim, porque os meus sonhos, os meus projetos e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, José, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Eu te digo, eu sou o Senhor, porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que de sementes ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Está escrito em Isaías 55, de 8 a 11. A palavra, o projeto, os sonhos, os pensamentos foram de Deus para a vida de José. José não imaginava ser o governador do Egito, mas Deus sonhou sonhos maiores e melhores do que José podia imaginar em viver. Pelos sonhos foi jogado em uma cova, mas a cova foi permissão de Deus para José. Nasceu de novo, foi moldado ao crescer para se tornar um instrumento de Deus e ser inserido no projeto e nos sonhos de Deus para vidas serem salvas. Esta é a virtude de José. De novo, para ser um instrumento de Deus. O que é ser um instrumento de Deus? É se colocar nas mãos dele e permitir que nossas vidas sejam uma bênção para as pessoas ao nosso redor. Deus quer te usar como instrumento de sua palavra. Ele quer te capacitar e fará um caminho de paz onde você não sonhou e nem imaginou sonhar. Podemos dizer que os sonhos de Deus podem ser entendidos pela sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Mas a realidade desses sonhos em nossas vidas, precisamos mudar a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir e seguir ao Senhor em obediência, sendo fiel, continuar confiando apesar das adversidades que se levantaram. Jogaram José na cova, dado por morto e visto como escravo, mas seguiu sendo servo em meio às lutas, às aflições e decepções que viveu. José sofreu humilhações, mas José, mesmo sem entender, obedeceu, foi fiel e continuou confiando no Deus dos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e nas promessas das gerações que Deus mesmo falou. Nos versículos aí se expressam os sonhos de Deus, que são maiores e melhores do que os sonhos de José, e que a palavra não volta vazia, vai prosperar para aquilo em que foi enviada, e a interpretação aconteceu, prosperando na mão de José, produzindo e brotando nos 7 anos fartos, para dar nos 7 anos de fome, pão para quem tiver fome. Assim foi feito, saiu por toda a terra do Egito em paz, guiado por Deus, sendo instrumento de Deus, com o objetivo de alimentar a vida. Disse-lhes, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Atos 9:15. Gênesis 41:9. Então falou o copeiro a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Veio a memória do copeiro José, que tinha interpretado o seu sonho, e ele esqueceu de José, que lhe dera conforto em suas aflições, que foi ingrato ao esquecer dele naquela prisão, naquela cova. O copeiro só lembrou de José, porque o rei não encontrou ninguém para interpretar os seus sonhos, e assim veio à sua memória quem poderia interpretar o sonho do faraó. E José foi lembrado depois de 2 anos.
Muitas das vezes somos esquecidos, fazemos o bem, plantamos, ajudamos e ficamos esperando algo, mas temos que fazer como estivesse fazendo para Deus e esperar a recompensa que vem de Deus para nossas vidas. E Deus sabe o que é melhor e a vontade é dele, que é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. José ali confiou que seria lembrado pelo copeiro chegasse a restituição dele no palácio. Confiou no que o homem poderia fazer para ele, falando dele a Faraó para tirá-lo da prisão. Mas os planos eram de Deus, e Deus que seria glorificado ao tirar José daquela prisão, daquela cova. Se o copeiro tivesse tirado José, ele não seria governador. Então Deus fez cair no esquecimento, para que na hora certa fosse lembrado. Tudo tem seu tempo certo, e Deus sabe a hora certa de todas as coisas. O amanhã pertence a Ele. Tenha paciência, espere que tudo está no controle de Deus. Gênesis 41, 37 a 39. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu nesta terra do Egito. Todos ali olharam com bons olhos, pois não era ele, era Deus, através da vida de José, vivendo nele. E eles viram que nele habitava o Espírito de Deus, e toda sabedoria e todo entendimento vinha do Espírito de Deus, se movendo através da vida de José. Vamos lembrar de Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, que excede a todo entendimento, a fé e a confiança em Deus, de acreditar no que não vemos, mas crer que Deus realizará, na fidelidade, que é crer nas promessas do Senhor, e ser fiel à palavra de Deus, sendo obediente, bondoso, fazer o bem ao outro, longanimidade, ser corajoso em ajudar nas adversidades dos outros, ser benigno, faz o que é certo pelo próximo, ter a mansidão. É o estado de espírito em que se adquire o domínio próprio sobre as suas emoções, Deus no controle de tudo. Ali Faraó e seus servos puderam ver que José tinha o Espírito de Deus, tendo discernimento, sabedoria e todo entendimento. E ali no Egito não havia ninguém como José. O Espírito do Senhor se movia através da vida de José. O Senhor quer olhar e ver que o Espírito Santo se move através da sua vida. Receba a graça de Deus, o amor, a palavra, a paz, a fé, e transborde, pois de graças tem recebido de Deus. Então transborde e dê de graça para quem necessita, pois Jesus nos disse: se fizerdes pelos meus pequeninos, estará fazendo como se fosse para mim, como está escrito lá em Mateus 25:40. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome, para conservar-lhes a vida. Salmos 33:13. E o plano do Senhor foi este, levando José para o Egito. Os olhos do Senhor contemplou todos. A sua graça e misericórdia foi para todo o povo, para livrar a todos da morte no tempo da fome, para ser conservado as suas vidas. O plano de Deus para nossas vidas, para nos livrar da morte, do pecado,
foi nos dando graça e misericórdia, que nos deu seu Filho para morrer por nós, nos libertando dos pecados, das dores, do sofrimento e nos dando salvação e deixando o seu legado de ensino para seguirmos a Ele e nos trazendo força e ânimo, pois Jesus veio como exemplo vivo, Filho do homem, para dizer que somos capazes de segui-los, passarmos por aflições, perseguições, tempestades, decepções, calúnias e humilhações, e assim continuarmos perseverantes e persistindo em segui-lo, negando a nós mesmos e deixando de vivermos em nós mesmos, para Cristo viver em nós. Como diz lá em Gálatas 2:20, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Assim José prosseguiu em meio às suas lutas, aflições, deixando o Espírito de Deus viver através da sua vida, fazendo a vontade de Deus. Gênesis 41:14. Então mandou o Faraó, chamou a José e fizeram-o sair da prisão, da cova, e ele se barbeou e mudou suas vestes. E tirou o Faraó o anel da sua mão e a pôs na mão de José. Vestiu-o de traje de linho fino. Ele pôs ao pescoço um colar de ouro. José foi tirado da cova da prisão onde o colocara. Foi restituído. A primeira roupa foi a túnica que tiraram de José. A promessa de Deus se concretizando, trazendo o valor de José em destaque, pois estava deixando as suas vestes de sofrimento e seguiu para receber a sua segunda veste, que era a veste da glória de Deus, tirando José da humilhação, trazendo a exaltação e a autoridade e o poder de Deus para a vida de José. E foi mudado seu nome, Zafenate Paneia, o revelador de segredo. Deus salve, ele vive, juntando com o nome José, que tem um significado, aquele que acrescenta. E juntando os dois, nos diz, aquele que acrescenta e revela segredo. O Senhor salva e ele vive. Gênesis 22, 17, 18. Que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Esta foi a promessa de Deus para Abraão, pela fé e obediência em Deus, de entregar o seu único filho e crer que Deus iria prover na hora certa. E nesta mesma palavra se cumpriu a sua descendência, Abraão, Isaque e Jacó, em seu filho José. Lá no Egito a promessa se fez com alimentação. Assim José juntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não se podia mais contá-los. Está escrito em Gênesis 41 e 49. Gênesis do 41 ao capítulo 45. Já tem filhos. O primogênito se chama Manassés. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E segundo chama-se Efraim. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Trabalhei muito nos 7 anos de fartura. Ajuntei muito trigo que já não se podia contar. E começou os 7 anos de fome. E havia fome em toda a terra. Vinham ao Egito para comprar trigo comigo. E todos souberam que só havia trigo no Egito. Foi assim que meus 10 irmãos chegaram até a mim.
eu governador, e eles se prostrando diante de mim com o rosto em terra. Na mesma hora lembrei-me do sonho. Eu pude ver se cumprindo na minha frente aquele sonho. Eu os reconheci, mas eles não imaginavam que o governador do Egito era aquele irmão que eles venderam. Pois eles não me reconheceram, veio todo o sofrimento à minha mente e falei asperamente: de onde vens? Responderam: Canaã. Vocês são espias? Não viemos comprar mantimentos. Somos 12 irmãos, filhos de um varão de Canaã, e o mais novo ficou com ele. Ficou com o meu pai, e um já não existe. Mandei prender a todos por 3 dias, e os disse: se são homens retos, que fiquem, um preso e outros irão levar trigo para as vossas casas, e vão retornar com o seu irmão mais novo. E começaram a conversar entre si, e começaram a falar que eram culpados, que viram todo o sofrimento e angústia do seu irmão, rogando, e mesmo assim eles não atenderam. E agora eles estão passando ali pelaquela angústia, pelo que eles fizeram com aquele irmão. O sangue do seu irmão estava sendo requerido naquele lugar. E eu ali só ouvindo, eles não sabiam que eu entendia tudo o que eles estavam falando. Me retirei e chorei. Depois eu voltei e deixei Simeão preso e libertei os outros a voltar levando mantimento e restituí todo o dinheiro a cada um em teu saco, e partiram. Chegaram a Canaã e contaram tudo ao seu pai, e contaram que acharam dinheiro e se atemorizaram, ficaram com medo. E Jacó, meu pai, disse a eles: José já não existe, Simeão não está aqui, está preso. Agora querem levar Benjamim. Não descerá meu filho convosco. Mas se acabou o alimento na casa do meu pai. E ele falou aos filhos para tornar ao Egito para comprar mais. Mas Rúben prometeu seus filhos, Judá prometeu ser fiador, ser réu de crime para sempre, dando a sua vida pelo seu irmão. Então Israel falou-lhes: leve para o varão do Egito presentes, bálsamo, mel, especiarias, mirra e amêndoas e nozes. Levai o dinheiro em dobro, devolva o dinheiro que voltou por engano. Levai o vosso irmão e voltai ao homem. E Deus vai ter misericórdia diante do homem, para que Simeão e Benjamim retornem convosco. Israel ali falou aquilo com fé, entregando na mão do Senhor seus filhos, para que se cumprisse o que ele estava dizendo naquela hora, que todos retornariam. Então eles chegaram no Egito, e ao longe eu vi que eles levavam Benjamim. Pedi para meu servo que levassem todos para minha casa, e apronte tudo, pois comerão comigo. Meus irmãos ficaram aflitos, foram aos dispenseiros da casa de José, contaram do dinheiro do saco, e que trouxeram de volta para pagar, e trouxeram outro dinheiro para comprar mantimentos. E respondeu o dispenseiro: Pai seja convosco, não temas, o vosso Deus é o Deus de vosso pai, deu-vos um tesouro nos vossos sacos. Pois o vosso dinheiro
dos mantimentos chegou-me às mãos. E foram lá pegar o Simeão e levaram-o para fora. Ele, chegando à minha casa, beberam água, lavaram os pés, e meus servos alimentaram os seus jumentos. Cheguei, e logo trouxeram os presentes. Inclinaram-se até a terra com seu rosto no pó. Descobri que meu pai ainda vive, e vi meu irmão Benjamim. Eu disse: Deus te abençoe, meu filho. E dali tive que sair apressado, pois não conseguiria me segurar, pois as lágrimas já desciam ao ver meu irmão, filho de minha mãe. E procurei um lugar para chorar, e chorei. Depois lavei o meu rosto e voltei contido, com as minhas emoções contidas. Almoçamos, eles beberam e se alegraram ali comigo. Falei ao despenseiro: enche de mantimento os sacos dos homens e põe novamente o dinheiro na boca do saco, e a minha taça de prata porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro no seu trigo. Ao amanhecer, dispense-os. Quando saírem da cidade, siga-os e alcance-os. Disse-lhes: por que tornaste o mal pelo bem? O dispenseiro falou, procurou e encontrou a taça no saco de Benjamim, e todos rasgaram suas vestes e voltaram para a cidade, para minha presença, e novamente se prostaram-se diante de mim. E falei que todos seriam liberados para que se retornassem ao pai, menos a quem foi encontrado a taça, ficaria sendo meu servo. E Judá contou-me todo o acontecido com seu pai, e propôs-me que ele ficaria em lugar de seu irmão como meu escravo, para não causar a morte do seu pai. Pedi que todos se retirassem, me pus a chorar e em plantos revelei-me aos meus irmãos: eu sou José. E meus irmãos ficaram surpresos e assombrados com medo, e pedi-lhes: chegai-vos a mim, peço-vos, eu sou José, vossos irmãos, a quem vendestes para o Egito. Não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para a terra do Egito. Pois foi o plano de Deus para que fossem salvos muitas vidas. Teve que passar por muitas provações para ser realizado em mim, através de mim, o plano maior de Deus, para ser salvo muitas vidas da fome. É a vida de vocês, meus irmãos, e da nossa família. Deus me enviou para dar livramento para todos. Assim não foi vós que me enviou para o Egito, foi a mão do Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Abracei o meu irmão Benjamim, onde choramos juntos de alegria. Abracei a todos os meus irmãos e chorei sobre eles. Depois meus irmãos falaram comigo e retornaram a Canaã. Busquem o meu pai para retornarem ao Egito, pois ainda faltavam 5 anos de fome, e Faraó os convidou todos ao meu pai e toda a minha família, pois ele daria o melhor da terra do Egito e comeria a fartura da terra. Chegaram e anunciaram a meu pai, Jacó, o Israel: José ainda vive e é o governador de toda a terra do Egito. E disse Israel: basta, ainda vive o meu filho José, eu irei e o verei antes que morra.
E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 28 e 29. José foi chamado para um propósito, um plano, um sonho de Deus. José seria aquele que iria trabalhar, aquele que iria ajudar, aquele que iria organizar para fazer o bem através do amor de Deus, fazer o bem a todos. José foi destinado por Deus para a realização de grandes coisas que nem ele sabia, nem ele mesmo entendia que era a vontade e o querer de Deus para a sua vida. Ou seja, todo sofrimento, dores, angústias, preço pago por ser justo, preço pago por ter o amor de Deus. Passaria por todas as coisas, provações, aflições, e ele não reclamou, seguiu contribuindo em servir melhor ao próximo. O amor de Deus tem sentido, tem propósito. Todos que querem mudança e receber esta transformação vão passar por processos para serem a imagem e a semelhança do Filho, assim se tornando o primogênito entre muitos irmãos. Gênesis 42, de 8 a 9, parte A. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. E lembrou-se dos sonhos que haviam sonhado. Ali, ao ver seus irmãos, José teve em suas lembranças os sofrimentos que havia passado e o sonho que estava vivendo naquele instante, onde seus irmãos prostraram-se com os rostos em terras perante ele, como ele havia sonhado. Mas não pôde confiar neles, pois não sabiam se houve arrependimento do que ele fizera, se guardavam ódio ainda por ele em seus corações. Estratégia, falando duramente com eles, falando que eram espiões, os amedrontando. Eles falaram que eram de Canaã, eram irmãos, povo, estavam com o pai em casa e um irmão não existia. José planejou testar seus irmãos para poder ver o que guardavam em seus corações. Ali, quando os colocou na prisão, ouviu seus arrependimentos. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, e por isso vem essa angústia sobre nós. Está descrito lá em Gênesis 42 e 21. Os irmãos ali estavam na prisão, inquietos, em sofrimento, pois perderam a sua paz por culpa, por tudo que fizeram ao seu irmão José. E vemos que até aqui no Egito o sangue dele é requerido de nós. Deixou-os ir, mas para garantir que voltariam trazendo Benjamim, deixou Simeão preso para que eles pudessem voltar. José sabia do amor do pai por Benjamim e sabia que os irmãos também sabiam o quanto José amava Benjamim e queria ver como seria a atitude deles, pois não poderia falar com eles quem ele era se não tivesse a confiança da mudança de seus irmãos. Vivemos também sendo perseguidos, sendo caluniados, jogados em covas, em desertos pelos nossos próprios irmãos. Fazem com o sentimento da inveja, com o ódio, para tentar parar o que Deus quer fazer em nossa vida. E através das nossas vidas, Deus permite para nos moldar e ver se somos capazes de continuar em meio às adversidades que lançam em nossas vidas. Qual será o comportamento que teremos
se vamos reclamar, se vamos desistir ou vamos louvar e continuar. Podemos seguir abalado, mas iremos persistir, pois o propósito de Deus é nos inserir no seu amor, na sua paz, para crermos no que Ele quer que vivamos, fazer a vontade e o seu querer em benefício ao outro, por amor ao outro e em consequência a nós mesmos, pois o amor de Deus transbordará em nós. Os que desejaram se levantar como perseguidores em nossas vidas não estão em comunhão conosco, não querem ter paz conosco. E Deus traz essa estratégia, este planejamento para nossas vidas, é introduzir novamente em nossas vidas os que nos perseguem, nos entristecem. Se vê que não houve mudança em suas vidas, não houve arrependimento no que fizeram, então perdoe e os deixe ir. Não os convide novamente para conviver contigo. Você entendeu que foi a permissão de Deus, foi o propósito, foi o sonho, o projeto de Deus para com a sua vida. E os que deixam ser usados pelo inimigo, se não for mudado, se não houver arrependimento do que fez, vão continuar fazendo mal, vão continuar semeando maldade contra as nossas vidas. Mas na história de José já os havia perdoado seus irmãos, pois sabia que tudo que viveu foi plano de Deus. José só queria poder saber se aqueles irmãos se arrependeram das suas atitudes para poderem ser restituídos de volta em sua vida, em seu convívio. José os abençoou, devolvendo dinheiro e dando mantimento para todo o povo de Israel, sem querer saber das mudanças de seus irmãos. Ele foi levantado para alimentar a todo o povo por amor e misericórdia de Deus. Gênesis 44, 9 e 13, parte A. Aqueles dos teus servos em quem for achada a taça, morra, e ainda nós seremos escravos do meu Senhor. E foi achado com Benjamim. Então rasgaram os seus vestidos, os irmãos rasgaram as suas vestes, eles transformaram suas vestes em trapos, indicando o início de sofrimento que passariam. Espiritualmente, rasgar as vestes é arrepender-se dos pecados, suplicando perdão para Deus os perdoar. Pois este ato que era feito no interior de rasgar as vestes refletia a mudança no interior do coração, na mente. Em Gênesis 44 e 33, José pôde ver o arrependimento dos seus irmãos e o arrependimento de Judá. Agora, pois, fique teu servo em seu lugar, no lugar deste moço como escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Como podemos entender o arrependimento? Ouvir o que João Batista diz em Mateus 3 e 8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Deem frutos que mostrem o arrependimento. E foi o que Judá demonstrou em se arrepender, em pôr-se no lugar do seu irmão, ficando ali, sendo escravo na terra do Egito, em lugar do seu irmão Benjamim. E assim José teve a certeza do arrependimento dos seus irmãos e não pôde se conter de emoção, e em lágrima disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E os seus irmãos não o puderam responder, pois estavam surpresos diante de José. Sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Nesta passagem de Gênesis 45, podemos ver que José já havia perdoado seus irmãos, pois José fala nos versículos 5, 7 e 8: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais por me haverdes vendido para o Egito, porque
para preservar a vida. Porque Deus me enviou diante de vós para conservar-vos descendência na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador sobre toda a terra do Egito. José tinha o Espírito de Deus de entendimento, por isso não carregava mágoa, não carregava a tristeza de seus irmãos. Ele estava ali pelo querer e pela vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus, para cumprir os sonhos de Deus na sua vida, para salvar o povo da morte, da falta de alimento. Naquela 2 Coríntios 7, 9 e 10 poderia ser a fala de José, aquilo que José diria aos seus irmãos em ver o arrependimento deles. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, leva à morte. Gênesis 46, 2 e 3. E falou Deus a Israel em visões à noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Meus filhos chegaram, tudo que foi falado por eles, eu senti a vontade de rever meu filho, José. Essa vontade era muita, mas a minha prioridade é o Deus de meus pais, Abraão e Isaque. Eu fui agradecer, eu fui sacrificar, pois Deus havia guardado o meu filho e o fez prosperar naquela terra, como a promessa que ele fez a mim. E ali perguntei se era a vontade dele que fosse com toda a minha descendência para o Egito. E me respondeu em uma visão: Não temas, Jacó, vai ao Egito e te farei ali uma grande nação. Jacó foi ao Egito porque Deus o enviou para poder ver seu filho e que fosse cumprido a vontade de Deus em sua geração. Antes de ir, Jacó ofereceu sacrifício, falou a Deus primeiro para tomar a decisão de seguir com os seus para aquela terra. E assim chegaram no Egito Jacó e toda a sua descendência, e viu o seu filho amado José. A virtude de José, ele teve fé nas promessas de Deus, feita aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Viu que ninguém conseguiu ver, que Deus tinha um propósito maior através da sua vida. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2 e 9. E José era amado por Deus e cumpriu através dele os sonhos e os projetos de Deus. Deus amava José e os sonhos de Deus para a vida de José foram maiores e melhores do que José poderia imaginar. Sua vida ficou marcada como aquele escolhido por Deus, levantado por um propósito, para que o povo não perecesse de fome. José foi levantado para alimentar. Você é um José? Está passando pelo processo da cova, do deserto, da prisão? Pois
Isto é um propósito de Deus para a sua vida. Deus quer te levantar, quer trocar suas vestes, quer que você se arrependa dos seus maus pensamentos, de algumas atitudes que toma por não ter domínio próprio, por não ter mansidão. Deus quer ter o controle da sua vida, quer que deixe seu espírito se mover através de ti. Ele quer te reger no amor produzido por Ele, para que se transborde em sua vida o amor vindo dele. Hoje Deus quer te levantar como José, aquele que cumpre o propósito, ser servo e discípulo, e está em obediência a fazer o querer e a vontade de Cristo. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, como diz em Marcos 16 e 15. José foi levantado por Deus para levantar nações. Então seja José, salve vidas da morte espiritual, leve alimento vivo que vem de Deus, dos ensinamentos dos profetas dados por Deus e dos ensinamentos de Jesus, que nos traz vida e nos alimentam para estarmos de pé. Tomando a nossa cruz e seguindo, continuamos e prosseguimos para sermos usados, para dar ânimo, força ao fraco, pois sabemos que na nossa fraqueza que repousa sobre nós o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estamos fracos, então é que somos fortes. 2 Coríntios 12 e 10. Deus continua nos regendo e nos inserindo nos seus sonhos, nos seus projetos. Temos que continuar confiando no que tens de melhor para nossas vidas. Os sonhos de Deus são melhores do que os nossos, do que os meus, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, de trazer a paz e não de lhes causar danos ou mal, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Está escrito em Jeremias 29 e 11. A paz fique convosco. Deus os abençoa. Amém. Receba a promessa de Deus e continue confiando nos sonhos dele para a sua vida. Amém.